Existe um alimento que a maioria dos brasileiros acima de 60 anos consome convicta de que está protegendo o cérebro e o coração. Um alimento que os médicos recomendam, que os filhos incentivam, que aparece em toda a lista de alimentação saudável que você já leu na vida. E esse mesmo alimento, dependendo de qual tipo você escolhe e de como o prepara, pode estar silenciosamente destruindo exatamente o que você acredita estar protegendo. Estou falando de peixe, não de peixe em geral, de peixes específicos que carregam níveis de mercúrio, PCBs e compostos inflamatórios que a ciência moderna está associando ao declínio cognitivo acelerado, à perda de memória progressiva e ao dano cardiovascular silencioso em pessoas com mais de 60 anos. E o problema mais grave de todos, esses peixes são apresentados como saudáveis. Estão nas prateleiras do supermercado com embalagens que falam em proteína, ômega 3, saúde cardiovascular. São os peixes que aparecem nos programas de TV quando um nutricionista é entrevistado. São os peixes que o seu próprio médico provavelmente já recomendou. E milhões de brasileiros os comem 3, 4, 5 vezes por semana sem saber o que estão colocando dentro do corpo. Eu sou o Dr. Marcos Vidal, médico há mais de 30 anos, e hoje vou te mostrar os 4 peixes que você precisa parar de comer se tiver mais de 60 anos. O mecanismo exato pelo qual eles danificam o cérebro e o coração, e os 4 peixes que você deve comer no lugar deles, com frequência, com confiança e com a certeza de que está fazendo exatamente o certo. Fica comigo até o final, porque o peixe número 1 da lista de perigosos é provavelmente um que você consome regularmente, achando que é uma das escolhas mais saudáveis que pode fazer. E o que vou te contar sobre ele vai mudar completamente a forma como você enxerga o corredor de peixes do supermercado. Mas antes de entrar na lista, preciso que você entenda algo fundamental. Preciso que você entenda por que o peixe certo é tão importante depois dos 60 e por que o peixe errado é especialmente perigoso nessa fase da vida. Porque sem entender o mecanismo, você vai ouvir a lista, talvez se assustar por um momento e continuar fazendo as mesmas escolhas de sempre. O cérebro humano é composto de aproximadamente 60% de gordura. E a gordura que mais influencia a saúde cognitiva é o ômega 3. Especificamente o EPA e o DHA, que são as formas de ômega 3 encontradas nos peixes de água fria. Essas moléculas não são apenas combustível, elas constroem literalmente as membranas das células cerebrais. Elas regulam a inflamação dentro do tecido cerebral. Elas protegem as sinapses, que são as conexões entre neurônios, onde a memória e o pensamento acontecem. E elas são fundamentais para a produção de serotonina, dopamina e outros neurotransmissores que controlam o humor, a memória e a velocidade com que o seu cérebro processa informações. Quando você tem 30 anos, o cérebro tem uma reserva considerável dessas moléculas. Ele consegue compensar deficiências temporárias. Um mês de alimentação ruim não causa dano perceptível. Mas depois dos 60, esse sistema muda de forma significativa. A reserva de DHA no cérebro começa a diminuir naturalmente com a idade. A capacidade do fígado de converter outros tipos de gordura em DHA cai.
A barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de toxinas, fica ligeiramente mais permeável, o que significa que compostos prejudiciais entram mais facilmente. E a inflamação crônica de baixo grau, que está por trás de quase todo o processo degenerativo que acontece no corpo depois dos 60, aumenta progressivamente. Nesse contexto, qualquer coisa que comprometa o fornecimento de ômega 3, protetor para o cérebro, ou que ativamente aumente a inflamação cerebral, tem um impacto que pode ser 20 vezes maior do que teria tido 3 décadas antes. É por isso que o tipo de peixe que você escolhe depois dos 60 não é uma preferência pessoal, não é um detalhe menor, não é uma questão de gosto. É uma decisão que afeta diretamente a velocidade com que o seu cérebro envelhece, a clareza com que você vai pensar daqui a 5 ou 10 anos e a probabilidade de você desenvolver demência ou Alzheimer na velhice. E os peixes que vou te apresentar agora não são apenas neutros. Eles ativamente trabalham contra o seu cérebro e o seu coração. Vamos à lista. Antes, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo hoje. Adoro saber de onde vem a nossa comunidade. Escreve agora, eu leio todos. Peixe perigoso número 1, o atum, especialmente o atum em lata comum. Eu sei, o atum é o peixe mais popular do Brasil. É barato, é prático, cabe no bolso, cabe na mochila, não precisa de geladeira. Está na pasta de massa, está na pizza, está na marmita, está na dieta de musculação, está na lista de proteínas magras de todo nutricionista. E por muito tempo eu mesmo o recomendei, sem hesitar, sem questionar. Mas aqui está o que a ciência acumulada das últimas 2 décadas está nos dizendo com cada vez mais clareza e com cada vez mais urgência. O atum, especialmente o atum albacora e o atum bonito do Atlântico, que são as espécies mais comuns em conserva no Brasil, está no topo da cadeia alimentar dos oceanos. Esses são peixes grandes, que vivem muito, que passam anos e décadas consumindo peixes menores que já contêm mercúrio acumulado nos próprios tecidos. E cada vez que um atum come um peixe menor, ele absorve todo o mercúrio que estava no corpo daquele peixe, sem excretar, sem eliminar, apenas acumulando. Esse processo tem um nome científico, bioacumulação. E em predadores no topo da cadeia, como o atum, o tubarão e o peixe-espada, esse acúmulo pode ser extraordinário. Uma lata comum de atum contém, em média, entre 0,35 e 0,68 microgramas de mercúrio por grama de peixe. Pode parecer pouco, mas se você está comendo atum 3 ou 4 vezes por semana, como muitas pessoas fazem, convictas de que estão fazendo bem à saúde, a exposição acumulada ao mercúrio facilmente supera os limites de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para adultos com mais de 60 anos. E por que o mercúrio é especialmente perigoso para o cérebro depois dos 60? O mercúrio é um neurotóxico. Isso não é terminologia exagerada, é a classificação científica oficial. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, que é a proteção natural que separa o sangue do cérebro, e se deposita diretamente no tecido cerebral. Uma vez lá dentro, ele faz várias coisas devastadoras.
Ele interfere na produção e na função dos neurotransmissores, especialmente a acetilcolina, que é fundamental para a memória e para o aprendizado. Ele danifica as bainhas de mielina, que são as capas protetoras que envolvem os neurônios e permitem que os sinais elétricos viajem de forma rápida e limpa pelo cérebro. Quando essa mielina é danificada, os sinais chegam distorcidos, lentos, incompletos. A pessoa sente isso como névoa mental, dificuldade para encontrar palavras, memória que falha. E ele provoca um estado de inflamação crônica de baixo grau no tecido cerebral, que ao longo de meses e anos compromete progressivamente a capacidade cognitiva de formas que a pessoa muitas vezes não percebe no início, porque a deterioração é gradual. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam adultos acima de 65 anos por mais de 8 anos em um dos maiores estudos já realizados sobre o tema e descobriram algo que deveria estar em todos os consultórios médicos do Brasil. Aqueles com maiores concentrações de mercúrio no sangue apresentavam declínio cognitivo significativamente mais rápido do que aqueles com concentrações menores. A diferença era mensurável, era consistente e se mantinha mesmo quando todos os outros fatores de risco, pressão, diabetes, sedentarismo, escolaridade, eram controlados estatisticamente. O mercúrio, por si só, estava acelerando o envelhecimento cerebral. E o que torna isso particularmente trágico é que a maioria dessas pessoas estava comendo atum convicta de que estava protegendo o cérebro com ômega 3. A intenção era exatamente oposta ao resultado. O peixe que elas escolheram para proteger a memória estava acelerando a sua deterioração. Quero te contar sobre Dona Conceição. Ela tinha 71 anos, era professora aposentada de Campinas, uma mulher cuidadosa, que lia sobre saúde, que se preocupava com a alimentação, que tentava fazer as escolhas certas. Chegou ao consultório reclamando de esquecimento progressivo. Esquecia nomes de pessoas próximas, perdia objetos, entrava num cômodo e não se lembrava por que havia ido lá. Tinha dificuldade para seguir conversas longas. A família estava preocupada com Alzheimer. Já haviam pesquisado clínicas. Já estavam considerando neurologista. Quando conversei com ela sobre os hábitos alimentares, a história se revelou. Ela comia atum em lata 4 vezes por semana há mais de 10 anos. Achava que era a melhor proteína que podia oferecer ao cérebro. O filho havia recomendado. Um artigo de revista havia confirmado. O exame de mercúrio sanguíneo dela estava significativamente elevado, quase 2 vezes o limite superior considerado seguro. Não prescrevi nenhum remédio, fiz uma mudança. Substituímos completamente o atum por sardinha, que tem níveis de mercúrio entre 10 e 20 vezes menores, e por cavalinha. 4 meses depois, Dona Conceição voltou ao consultório. Os sintomas cognitivos haviam melhorado de forma notável. Ela mesma disse que a cabeça estava mais clara. A filha disse que a mãe estava mais presente nas conversas. Não revertemos tudo. O dano acumulado de anos não se apaga completamente, mas a progressão parou.
e ela me disse algo que não esqueço. No aniversário do neto, conseguiu lembrar o nome de toda a família pela primeira vez em 2 anos. O conselho prático para você: limite o consumo de atum em lata a no máximo 1 vez por semana. Se você consome mais do que isso hoje, reduza imediatamente e substitua pelas alternativas que vou te apresentar no final deste vídeo. Peixe perigoso número 2. O cação e o tubarão. O cação é um peixe amplamente consumido no Brasil, especialmente no Nordeste, onde é ingrediente tradicional de moquecas, ensopados e pratos de festa. É barato, tem carne firme, é fácil de preparar. E assim como o atum, aparece frequentemente em listas de opções proteicas saudáveis. O problema é idêntico ao do atum, mas amplificado de forma considerável. O tubarão, incluindo as espécies vendidas no Brasil como cação, é um dos maiores predadores dos oceanos. Ele pode viver décadas. Alguns chegam a viver mais de 100 anos, acumulando mercúrio ao longo de toda essa vida extraordinariamente longa. Um tubarão adulto pode ter concentrações de mercúrio nos tecidos que são 50, 80, às vezes 100 vezes maiores do que as encontradas em peixes de vida curta, como a sardinha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Organização Mundial da Saúde têm recomendações explícitas de que grávidas e crianças evitem completamente o consumo de cação por causa dos níveis de mercúrio. Mas essas recomendações raramente chegam aos adultos mais velhos, que são igualmente vulneráveis. E em alguns aspectos, mais ainda, porque o metabolismo do mercúrio se torna mais lento com a idade e a excreção é menos eficiente. Além do mercúrio, o cação tem outro problema específico para quem tem mais de 60 anos. O teor elevado de ácido úrico, que pode agravar condições como gota e pedras nos rins, muito mais comuns nessa faixa etária. A minha recomendação é direta e não tem meio termo. Elimine o cação completamente da dieta. Não existe benefício nutricional no cação que não possa ser obtido com muito mais segurança e com muito mais eficiência em qualquer um dos peixes que vou te recomendar mais adiante. Peixe perigoso número 3. A tilápia de criação intensiva. Esse aqui vai surpreender muita gente, porque a tilápia tem uma reputação excelente, é barata, é amplamente disponível em todo o Brasil, não tem espinhas incômodas, tem sabor suave que agrada a maioria dos paladares e é recomendada com frequência como peixe magro e saudável por nutricionistas, médicos e programas de televisão. Mas preciso que você entenda algo que raramente é explicado com clareza. O problema não é a tilápia em si enquanto espécie. O problema é a forma como a esmagadora maioria da tilápia disponível no mercado brasileiro é produzida. A tilápia criada em sistema de criação intensiva, que representa mais de 90% da produção nacional, é alimentada com ração industrializada à base de soja e milho. Esses grãos foram cultivados para engorda rápida, para produção eficiente, para lucratividade, não para nutrição humana ótima. E essa dieta muda completamente o perfil de gorduras do peixe. Para entender por que isso importa tanto, preciso te explicar algo sobre ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 e ômega 6
são ácidos graxos essenciais, ou seja, o corpo humano não consegue produzir e precisa obter pela alimentação. Ambos são necessários, mas a proporção entre eles é fundamental. Na alimentação humana ancestral, a proporção de ômega 6 para ômega 3 era de aproximadamente 1:1, ou no máximo 4:1. Na dieta moderna, especialmente no Brasil urbano, essa proporção chegou a 20:1, 30:1 em muitas pessoas. Porque os óleos vegetais refinados, que dominam a culinária industrial, o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de canola, são todos carregados de ômega 6. E aqui está o problema central. O excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3 é pró-inflamatório. Ele ativa as vias bioquímicas que produzem compostos inflamatórios no organismo. E a inflamação crônica de baixo grau resultante é o motor silencioso por trás da deterioração das artérias, do envelhecimento cerebral acelerado, da progressão da artrite, da desestabilização das placas ateroscleróticas. Um peixe selvagem que come algas e crustáceos naturais desenvolve altos níveis de ômega 3 anti-inflamatório. Uma tilápia criada com ração de soja e milho desenvolve altos níveis de ômega 6 pró-inflamatório. Um estudo publicado no Journal of the American Dietetic Association mediu a razão ômega 6 para ômega 3 em vários peixes e encontrou que a tilápia de criação tem uma proporção que pode ser até 10 vezes pior do que a de peixes como o salmão selvagem ou a sardinha. Em termos de impacto inflamatório, os pesquisadores chegaram a afirmar que consumir tilápia de criação regularmente pode ser pior para o perfil inflamatório do que consumir bacon, para o coração, para as artérias, para o cérebro depois dos 60. Esse estado inflamatório crônico é um inimigo silencioso e constante. É a inflamação que desestabiliza as placas arteriais e transforma a aterosclerose estável em risco de infarto. É a inflamação que acelera a deterioração cognitiva. É a inflamação que compromete a integridade dos vasos que irrigam o cérebro. O conselho prático: se você quer comer tilápia, procure tilápia de pesca extrativista em rios e lagos, onde o peixe se alimenta naturalmente, ou tilápia de criação orgânica certificada. Se não tiver acesso a nenhuma dessas opções, e na maioria dos supermercados brasileiros você não terá, substitua por sardinha ou cavalinha. São mais baratas, mais acessíveis e infinitamente melhores. Peixe perigoso número 4. Qualquer peixe frito. Esse quarto item não é uma espécie específica. É um método de preparo que transforma qualquer peixe, por mais saudável que seja em sua forma original, em um problema sério para o coração e o cérebro. E isso é especialmente importante no Brasil, onde a cultura da fritura é profunda, onde o peixe frito é tradição, festa, domingo na beira do rio, almoço em família. Preciso te dizer com toda a clareza, quando você frita um peixe em óleo vegetal refinado a altas temperaturas, você não está comendo mais o peixe saudável que comprou. Você está comendo um produto completamente diferente. Vou te explicar o que acontece etapa por etapa. Primeiro, o ômega 3, que era o composto mais valioso daquele peixe, o que você estava buscando para proteger o cérebro e o coração, é destruído pelo calor. Temperaturas acima de 180 graus Celsius oxidam os ácidos graxos ômega 3.
Eles não desaparecem, o que seria menos grave. Eles se transformam em compostos chamados produtos de oxidação lipídica, que são ativamente pró-inflamatórios. O peixe, que deveria reduzir a inflamação, passa a gerá-la. Segundo, o óleo vegetal refinado usado para fritar, especialmente o óleo de soja e o óleo de girassol que dominam as cozinhas brasileiras, é extremamente rico em ômega 6. A cada minuto que o peixe fica imerso nesse óleo quente, ele absorve uma quantidade significativa desse ômega 6 aquecido e oxidado. Quando você tira o peixe da frigideira, ele absorveu gorduras que pioram o seu perfil inflamatório, não que o protegem. Terceiro, as altas temperaturas da fritura geram compostos chamados produtos de glicação avançada, conhecidos pela sigla em inglês AGEs, e também aldeídos. Esses compostos são diretamente tóxicos para as células cerebrais. Eles danificam as proteínas e o DNA dentro das células. Eles aceleram o envelhecimento celular e são encontrados em concentrações muito maiores em alimentos fritos do que em qualquer outro método de preparo. Um estudo publicado no British Medical Journal acompanhou mais de 40 mil adultos por ano e chegou a uma conclusão que deveria ser conhecida por todo brasileiro que come peixe como alimento de saúde. Aqueles que consumiam peixe frito regularmente tinham risco cardiovascular significativamente maior do que aqueles que consumiam o mesmo tipo de peixe preparado de outras formas. A proteção esperada do peixe havia desaparecido completamente com a fritura. Não era o peixe que estava protegendo o coração, era a forma de preparo que estava destruindo essa proteção. O conselho prático: nunca frite o peixe que você está usando como alimento de saúde. Nunca, independentemente da espécie. Prepare peixe assado no forno, grelhado na churrasqueira, cozido no vapor, refogado rapidamente com azeite em temperatura baixa ou cru quando for o caso, como no caso da sardinha em lata que já vem cozida. Essas formas de preparo preservam o ômega 3 e eliminam completamente a adição de gorduras oxidadas e compostos inflamatórios. Agora vamos à parte que importa tanto quanto os peixes a evitar. Os 4 peixes que você deve comer. Esses são os peixes que a ciência mais bem documentada, os estudos mais longos, as pesquisas com maior número de participantes, recomenda consistentemente para adultos acima de 60 anos. Peixe número 1, a sardinha. A sardinha é o superalimento mais subestimado da nutrição moderna. É pequena, é barata, tem aquela embalagem sem glamour na prateleira do mercado entre os enlatados. E é provavelmente o peixe com o melhor perfil nutricional que existe para quem tem mais de 60 anos no Brasil. Por que a sardinha é tão boa? Porque ela é pequena e vive pouco tempo, geralmente entre 2 e 5 anos. Isso significa que ela acumula quantidades mínimas de mercúrio ao longo da vida. Os níveis de mercúrio na sardinha estão entre os mais baixos de todos os peixes comercialmente disponíveis, entre 10 e 20 vezes menores do que no atum. Ao mesmo tempo, a sardinha é extraordinariamente rica em ômega 3 de cadeia longa, o EPA e o DHA, que o cérebro e o coração mais precisam. Uma única lata de sardinha pode fornecer mais de 2.000 miligramas de ômega 3. Para comparar, os suplementos de ômega
ômega 3 mais vendidos em farmácias geralmente contém entre 300 e 600 miligramas por cápsula. Você precisaria de 3 a 6 cápsulas para igualar o que está numa lata de sardinha que custa menos que R$5. Mas a sardinha não é só ômega 3. Ela também é uma das únicas fontes alimentares naturais de vitamina D, que é deficiente em uma parcela enorme dos brasileiros acima de 60 anos e que tem papel fundamental na proteção cognitiva e na saúde cardiovascular. E é rica em vitamina B12, essencial para a mielina, que protege os nervos e para a saúde do cérebro. Também frequentemente deficiente em adultos mais velhos. Além disso, a sardinha tem cálcio nos ossinhos, que se dissolvem na boca na versão em lata, e zinco, selênio e outros minerais com ação antioxidante que protegem o tecido cerebral. Como consumir? De 3 a 5 vezes por semana, de preferência em lata com azeite de oliva extra virgem, que preserva e até potencializa o ômega 3. Ou fresca, assada no forno, com limão, alho e ervas. Nunca frita. Combine sempre com limão fresco, cuja vitamina C aumenta a absorção do ferro da sardinha. Peixe número 2, a cavalinha. A cavalinha é outro peixe pequeno e gorduroso, que compartilha com a sardinha a vantagem de viver pouco e acumular pouquíssimo mercúrio. E tem um dos perfis de ômega 3 mais elevados entre todos os peixes comercialmente disponíveis no Brasil. Pesquisadores da Universidade de Oxford, num dos maiores estudos já realizados sobre cognição e alimentação, mostraram que o consumo regular de peixes gordurosos, como a cavalinha, está associado a menor velocidade de declínio cognitivo em adultos acima de 65 anos, menor incidência de depressão e menor risco de eventos cardiovasculares. O mesmo estudo encontrou que os adultos que consumiam cavalinha, sardinha ou arenque pelo menos 3 vezes por semana apresentavam, após 5 anos de acompanhamento, volumes de hipocampo significativamente maiores do que aqueles que não consumiam. O hipocampo é a região do cérebro mais diretamente associada à formação de memórias. Volume maior significa mais memória, mais capacidade de aprendizagem, mais proteção contra a demência. A cavalinha tem sabor mais intenso e marcante do que a sardinha, o que pode ser um desafio inicial para alguns paladares. Mas preparada com limão, cebola roxa, azeite e ervas frescas, ela se torna uma refeição extraordinariamente nutritiva e com sabor sofisticado. O salmão selvagem, capturado em oceanos e rios frios do Pacífico e do Atlântico Norte, come algas, krill e peixes pequenos. Essa alimentação natural é exatamente o que lhe dá os altos níveis de EPA, DHA e astaxantina. A carne rosada vibrante do salmão selvagem não é corante, é astaxantina natural, que é um dos antioxidantes mais poderosos já estudados, com propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras documentadas. O salmão de criação, que representa a maioria esmagadora do salmão disponível nos supermercados brasileiros, é alimentado com ração industrializada à base de farinha de peixe e óleos vegetais. Essa ração é frequentemente adicionada de astaxantina sintética para dar a aparência de salmão selvagem e pode conter PCBs, que são compostos orgânicos persistentes com ação neurotóxica, em concentrações significativamente maiores
do que o salmão selvagem. Quando você comprar salmão no Brasil, procure sempre a denominação salmão selvagem ou salmão do Alasca na embalagem. O salmão Sockeye, especialmente, tem os melhores perfis nutricionais e os menores níveis de contaminantes entre as variedades disponíveis. Se não encontrar salmão selvagem, a sardinha e a cavalinha são alternativas superiores ao salmão de criação em termos de perfil nutricional real. Peixe número 4, o arenque. O arenque é praticamente desconhecido na dieta brasileira. A maioria dos brasileiros nunca comeu arenque. Muitos nunca ouviram falar, mas é um dos peixes mais consumidos em países com as populações mais longevas e cognitivamente saudáveis do mundo: Noruega, Holanda, Finlândia, Japão. O arenque é um peixe pequeno, de vida curta, com níveis de mercúrio extremamente baixos, e tem um dos perfis de ômega 3 mais elevados entre todos os peixes disponíveis comercialmente, comparável ou superior ao salmão selvagem, por uma fração do custo. Nos países nórdicos, o arenque marinado é um alimento do cotidiano, servido no café da manhã, no almoço, nas festas, e as populações que o consomem desde crianças têm taxas de demência e doenças cardiovasculares consistentemente abaixo das médias europeias. Os pesquisadores de longevidade atribuem uma parte significativa desse diferencial ao consumo regular de peixes pequenos e gordurosos como o arenque. No Brasil, o arenque pode ser encontrado em delicatessens, em mercados especializados em produtos importados e em supermercados maiores das grandes cidades, geralmente na versão em conserva marinada. Se você tiver acesso, experimente. O sabor é intenso e diferente do que a maioria dos brasileiros está acostumada, mas é um sabor que se aprende a apreciar, e os benefícios nutricionais são extraordinários. Antes de encerrar, deixe eu resumir tudo em um protocolo prático que você pode começar a implementar hoje mesmo. Dos peixes perigosos, limite o atum em lata a no máximo uma vez por semana. Elimine completamente o cação e o tubarão. Substitua a tilápia de criação intensiva sempre que possível. E nunca, em nenhuma circunstância, frite o peixe que você está usando como alimento de saúde. Dos peixes benéficos, introduza sardinha na sua alimentação de 3 a 5 vezes por semana. Quando disponível, inclua a cavalinha 2 a 3 vezes. Quando quiser algo mais elaborado, escolha salmão selvagem identificado na embalagem. E se tiver curiosidade e acesso, experimente o arenque. Esses 4 peixes, consumidos regularmente, preparados de formas que preservam e potencializam o ômega 3, podem fazer uma diferença real e mensurável na velocidade com que o seu cérebro envelhece, na clareza com que você vai pensar nos próximos anos e na saúde do seu coração. O seu cérebro é feito literalmente e em grande parte do que você come. E depois dos 60, cada escolha alimentar tem um peso que não tinha antes. Você acabou de receber a informação de que precisa para começar a fazer as escolhas certas. Me conta aqui nos comentários, qual desses peixes te surpreendeu mais? Você vai mudar algum hábito depois desse vídeo? Adoro ler o que vocês compartilham, porque cada resposta me mostra que essa conversa está chegando onde precisa chegar. Se esse vídeo abriu os seus olhos, manda para alguém que você sabe que come atum todo dia, achando que está protegendo a saúde. Essa informação pode fazer uma diferença real na vida de alguém que você ama. E se ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho.
Toda semana, um conteúdo como esse, sobre o que o seu corpo realmente precisa depois dos 60, explicado com a clareza que sempre deveria ter chegado até você. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Até a próxima conversa.